viu? Cansa muito essa atitude de gente que não é de esquerda, nunca foi gente que era, né? Era e talvez ainda seja, né? Do âmbito do próprio mercado. Então, esse Eduardo, esse rapaz, ele tem algum problema, talvez edipiano com o mercado, né? Porque ele tenta explicar as coisas, mas ele personaliza, ele personifica o mercado de uma maneira que transforma as pessoas de esquerda que ouvem, que escutam, em bobocas, em gente boba. Já faz muito tempo que ele vem fazendo isso. A primeira vez que eu vi foi dentro de uma live numa live na casa ou ele e o Ciro Gomes. E eles falavam de uma maneira que era o mercado, são meia dúzia de banqueiros, né? Então o problema se resolve, né? Do jeito que eles falavam, o problema se resolve com guerrilha e terrorismo. Você mata os banqueiros e pronto, né? É uma coisa meio tola. E muita gente de esquerda transforma falas interessantes, falas corretas da universidade, da academia, nesta porcaria dele. Eu vou mostrar para vocês onde é que está o problema. Dá uma olhada como parece ser correto, mas não é. E eu vou mostrar exatamente o porquê que isso é um perigo. É um perigo pensar dessa maneira. Dá uma olhada no discurso desse cara, do chamado Eduardo Tonteiro. Olha só. Mas aí o que está acontecendo agora? Nesse momento, a turma da Faria Lima está olhando para o telefone, com um sorrisinho maroto na boca, esperando o governo ligar e falar assim, tá bom, o que você quer? Vai, preciso da tua ajuda, me diz aí o que você quer. E é isso que vai acontecer. E o que eles querem, Edu? Eu não tenho dúvida. Privatização? É mais privatização? O que é? Mais eles querem forte? tudo que a gente já sabe. Viram onde está o problema? A Faria Lima. Que é isso? Hã? A Faria Lima fica com sorro. Então você imagina, né? Que exista meia dúzia, uma dúzia, 10, 20, 50, que um grupo de pessoas articuladas, conversando uma com as outras, para ficar esperando um telefonema do Lula, ou um menino de recados, ou uma ida do Galípolo para um encontro, ou simplesmente uma atitude do presidente da República dizendo vamos ceder. Quer dizer, ele vai... Mas não funciona dessa maneira. Aí é que está. Não funciona dessa maneira. Não tem este grupo, esta entidade, como se você estivesse aí numa conspiração. A maneira como ele fala é errada, porque a maneira como ele pensa também é errada. Ele não está entendendo como que há uma mediação entre a lógica e a psicologia política. Esse é o problema. O problema é que ele não entende como que funciona a subjetividade moderna. Para você fazer com que pessoas queiram alguma coisa, elas têm que estar dentro de uma lógica, mas também a psicologia de cada uma tem que estar satisfeita minimamente com esta lógica. Esta mediação que ele não sabe fazer, que ele não entende. Então ele cria uma teoria da conspiração. O problema todo, gente, é que as pessoas que são os agentes do mercado, aquelas pessoas que fazem, né, as aplicações, os intelectuais do neoliberalismo que orientam
estas pessoas, ou que estão acopladas a essas pessoas, os intelectuais dessas pessoas, os grandes aplicadores nacionais e internacionais, eles não querem que alguém faça uma política que eles comandem. Eles simplesmente não acreditam e não podem acreditar em nenhuma política que seja uma política onde o mercado não seja hegemônico, não seja ele o próprio capitalismo. Então não há mais aquela ideia de que as forças do mercado querem controlar a direita e a esquerda. Não há essa possibilidade mais. O mercado é de direita. Ele só não quer a esquerda. Pronto. Nós estamos longe daquela perspectiva que o mercado era parte do liberalismo e você tinha uma perspectiva estatizante à direita e uma perspectiva estatizante à esquerda. E a direita só estatizante em favor da burguesia e a esquerda só estatizante em favor do público. Nós estamos longe desse pensamento dos anos 20 e 30. O mercado é a força capitalista. O mercado financeiro, ele dá a lógica total. Ele simplesmente não vai com a cara de governos como o Lula. Se o Lula fizer uma política completamente favorável ao mercado financeiro, eles não vão estar satisfeitos. Eles não querem comandar a política. Eles querem ficar sempre insatisfeitos até que a democracia vote, eleja aqueles que eles não precisam comandar, porque já atuariam de acordo com o capitalismo financeiro sem eles terem que comandar, como Paulo Guedes, como foi o governo Bolsonaro, o governo Temer. Porque senão fica a ideia, gente, de que o mercado é uma força técnica, neutra, que quer comandar a direita e a esquerda. Ele não tem mais direita para comandar. Toda a direita é neoliberal. Toda a direita é, ela, politicamente em acordo com o capitalismo financeiro do modo como ele está posto. Ninguém foi falar na cabeça do Paulo Guedes. Ninguém foi falar na cabeça do Bolsonaro. Simplesmente eles entraram lá e foram fazendo as coisas já em acordo com o mercado, porque o próprio Paulo Guedes era um aplicador, veio deste meio. E o Bolsonaro era simplesmente uma pessoa que não queria nada a não ser conseguir levar o governo até o fim, porque ele mesmo se espantou com a eleição dele. O que o mercado quer, gente? Essa força chamada mercado, né? Se você interpretar o que ele quer, você não está interpretando o que ele quer, você está interpretando o que é o capitalismo financeiro de 40 anos para cá. O capitalismo da financiarização, onde as relações entre trabalho e capital não são mais as relações entre trabalho que produz e capital que extrai mais valia de quem produz. Mais relações entre quem faz
né, a venda de papéis e toda a sociedade que continua trabalhando. Mudou a lógica. É isso que esse pessoal parece não entender. Então eles acham que tem simplesmente uma necessidade de comandar o Lula. Se o Lula ceder tudo, no dia seguinte eles pedem mais. Não tem absolutamente nenhum objetivo, como esse Eduardo Tonteira fala, de comandar, de chantagear o Lula. A chantagem é uma coisa, né? Você chantageia para poder receber e fazer a troca. Eles não estão chantageando para fazer troca. Eles simplesmente estão funcionando como o capitalismo funciona. Eles estão fazendo a prática diária, do dia a dia, do cotidiano. Veja, o arcabouço fiscal do Haddad é um corte sério nos gastos públicos. Eles poderiam ficar contentes. Inclusive, né, eles podem oscilar, ora fazer especulação, né? Não queremos mais títulos públicos, vamos para o dólar. Ainda assim eles estão ganhando, porque eles são os compradores de dólar e o agro, que é parte da direita, vende em dólar. Depois a gente volta com os juros maiores. Vocês subiram os juros, estamos contentes. Aí você fala, bom, apaziguamos o mercado. O mercado agora capturou o governo Lula. Mentira, bobagem do Eduardo Tonteira. No dia seguinte, eles continuam da mesma maneira. Eles não vão... É uma loucura você achar que tem um telefone aí metaforicamente, eu entendi que é metafórico, que tem uma comunicação desse tipo, onde, né, tá havendo uma chantagem, o Lula cedeu, ele resolve. Ah, eles querem tudo do Lula. Eles não querem tudo do Lula. Eles não querem nada do Lula. Eles não querem nem tudo nem nada. Eles estão funcionando dentro da lógica do capital. E a lógica do capital é esta agora. E esta questão da especulação é esporádica. Especular com o dólar é alguma coisa que, se você ler o noticiário, você vai ver que em todo período tem uma especulação com o dólar. Agora, nem é a especulação o fator maior. Tem a especulação, mas o fator maior é que o dólar está subindo no mundo todo. Não é só o Brasil. Todas as moedas estão sendo desvalorizadas em função do dólar. É um movimento internacional do capital, inclusive esperando a eleição, a posse do Trump. Então, é uma coisa sutil, gente. Porque à medida que você não entende como que o capitalismo funciona, você começa a atribuir aos agentes vontades e opções. E eles não têm estas vontades e opções. O que eles têm é continuidade, sobrevida. O capitalismo, ele dá sobrevida para o capitalista que ficar. Aqui ficar. Uma série de outros vão deixar de ser capitalistas. Então, o que eu estou dizendo é, o governo... porque o governo vai peitar. O governo não vai peitar nada. O Lula não quer peitar ninguém, nem o Haddad quer peitar ninguém. O governo, o Galípolo, o Lula, o Haddad, o Alckmin, eles estão querendo navegar. Eles estão querendo fazer com que haja uma possibilidade de, neste capitalismo, ir negociando no Congresso e fazer os cortes e, ao mesmo tempo,
não prejudicar demais a sociedade. Mas não é a ideia de peitar. Por quê? Porque a ideia de peitar é a ideia de que eu puxo de um lado, você puxa do outro e uma hora se resolve. Não há esta ideia. Não há esta ideia de lado nenhum. Tem a ideia do mercado, que é a ideia do mercado de sempre, desde quando começou o mercado. O capitalismo, ele vive do aumento do capital. Se o capital produtivo não cria mais este aumento, e é o capital especulativo que está criando este aumento, que é o chamado capital fictício do Marx, é este capital que vai fazer com que os agentes funcionem como ele quer. Porque, do jeito que esses caras falam, o Lula poderia resolver a questão, né? Ele resolveria a questão, como aquele rapaz disse lá, o Merdal Pereira, né? Se o Lula cortar drasticamente os gastos, ele resolve a questão. Não resolve. Não resolve. Se ele cortar drasticamente, ele apenas faz a estagnação para o crescimento e o mercado continua funcionando dentro desta lógica e os setores do mercado vão dizer: queremos mais. Porque é assim que crescemos agora. Agora nós crescemos assim. No passado, nós cresceríamos à medida que tivesse trabalhadores trabalhando para nós nas nossas indústrias. Agora a gente cresce de outra maneira. O capital cresce de outra maneira. O capital cresce sem crescimento econômico, sem desenvolvimento. Ele cresce a partir de uma situação que é um desejo metafísico do capital. Qual? É ir do dinheiro para mais dinheiro sem passar pela mercadoria produto. Você não precisa mais vender banana para colher dinheiro. Você simplesmente precisa pôr dinheiro em papéis para colher dinheiro em juros. Esta é a lógica básica do capital financeiro. Então não tem como você, usar disso para chantagear. É uma loucura isso. Eu vou usar de 500 anos do capitalismo para chantagear você. Mas o que é isso que você está me falando? Eu já vi, eu nasci no capitalismo, vivo no capitalismo, o Brasil nasceu no capitalismo. Nós estamos dentro dessa lógica, não tem chantagem para você me domesticar. Não há o que satisfaça o capital, gente. Não há o que satisfaça. Não tem uma possibilidade de satisfação, a não ser que você tivesse força política para fazer intervenções contínuas de crescimento, a médio prazo. Aí você faz aquela equação, de fazer com que a indústria renasça, que apareça, que o desemprego caia e continue caindo, é uma política a médio prazo. Lá na frente pode ser que dê resultado. Mas o problema todo é que as pessoas que estão funcionando dentro do quadro das elites, elas não acham que isso seja uma coisa interessante. Elas são imediatistas como o capital. O capital é curto-prazista e elas se tornaram curto-prazistas. Elas não têm perspectiva de, não, então vai haver, Não, o Lula é um cara que está errado. O Lula está errado. Enquanto ele continuar com esses gastos aí, nós vamos ter que, não vai ter jeito. Então é uma indisposição contra qualquer governo de esquerda, porque o mercado é de direita, ou o mercado é neoliberal, digamos assim. O agente do mercado, o que no passado nós chamamos de a burguesia, ele personifica o capital. Ele é a cara humana
mas sem a vontade humana, com a vontade do capital de continuar crescendo. Então, amanhã ou depois, se vier se na democracia votarem num governo que que venha das esquerdas, ele continua do mesmo jeito. Se amanhã ou depois votarem num governo da direita, ele continua do mesmo jeito, sem a gritaria na imprensa. Só isso muda. Muda a gritaria na imprensa só. Lembram? Do Paulo Guedes? Precisou alguém mandar no Paulo Guedes? Não precisa. Então aí fica tranquilo o mercado. Não, agora não, né? É uma questão, né, de ideológica, mas que vai se formando por conta de que, né, por conta da sedimentação do próprio capitalismo. Ele vai se tornando natural. Não se sabe viver mais fora deste mundo. E aí entra aquela bela frase, né, com a qual eu começo. Várias pessoas já falaram que somos os pais desta frase, mas ela é de várias pessoas, né? Eu pus no meu livro Subjetividade Maquínica, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ele se tornou natural. Essa naturalização é que faz com que as pessoas aceitem a ideologia do mercado como sendo alguma coisa que ela é a verdade científica, técnica. E por isso ela tem uma propagação muito forte. E por isso, todas as vezes que vier um governo de esquerda, ele vai sofrer a mesma conversa na imprensa. Não se muda isto, vamos fundar vários meios de imprensa para dar combate. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não é por essa decisão. Não é uma guerra de narrativas. Não é uma guerra de narrativas. É uma guerra mais profunda, muito mais profunda, onde a guerra de narrativas é aquilo que nós nos acostumamos a lidar com ela. Mas ela é uma guerra mais profunda. Ela é uma guerra na hora onde as políticas começam a funcionar ou não funcionar. Se você tiver condição de manter por um certo tempo o crescimento econômico, os resultados vão ser bons. E isto não vai amenizar a conversa da intelectualidade. Não vai. Porque não amenizou. Lula não fez um primeiro governo? Teve sucesso. Lula não fez um segundo governo? Teve sucesso. Dilma não fez um primeiro governo? Teve sucesso. Quando ela inventou de baixar os juros, houve a reação do impeachment. E de lá para cá, o mercado só se lembra desse segundo governo Dilma. Ele não fala do outro. Ou seja, ele não foi reeducado. As pessoas, os capitalistas, né, que lidam hoje com aquilo que era, né, a burguesia, não foi reeducada, não vai ser reeducada. Os seus intelectuais podem mudar em alguns, né, uma parte deles, mas uma parte vai ver o crescimento, vai ver a melhoria do país, mas vai manter aquela posição da naturalidade do mercado. O mercado é natural. O natural é ter o capital crescendo infinitamente, o que não é possível. Então, esse meu discurso é para vocês saírem desta ideia, né, de teoria da conspiração babaca. É por isso que eu indico para vocês, né, outras leituras. Quando você vai para outras pessoas de esquerda, você começa, né, a parar com essa bobagem. Daqui a pouco a gente volta.